Bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar aqui mais um culto em nome de Jesus. Amém? Estou feliz com a presença de vocês. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Nada mais do que isso. Nosso objetivo sempre vai ser exaltar e glorificar o nome de Deus, principalmente com as nossas vidas. Amém, irmãos? Com o nosso ser. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos. Daqui a pouco a gente vai orar um pouquinho antes de começar. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo 12. Amém? O título da mensagem é Ver o mundo com os olhos do outro. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olhar o mundo com os olhos de outra pessoa. Amém? E é sobre isso que nós precisamos falar. Não é verdade, gente? Quando vocês procuram aí, Romanos 12, 15 é o versículo que nós leremos. Amém? Nós vamos falar, gente, do amor cristão. Enquanto vocês estão procurando, do amor cristão, mas desse amor que ele existe não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Porque a Bíblia diz que nós precisamos cuidar daqueles que estão dentro, mas também cuidar daqueles que estão fora. E como é que nós cuidamos daqueles que estão fora? Mostrando para eles a presença de Deus através da nossa vida. Então, através da nossa vida, nós mostramos a presença de Deus para aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus. Assim nós cuidamos delas. E cuidamos dos de dentro também, porque nós não podemos esquecer que os de dentro também precisam de cuidado. Amém, irmãos? Então esse é o cuidado que nós precisamos ter. Mas quando que nós teremos esse cuidado com as pessoas? Será que qualquer pessoa tem realmente um cuidado genuíno com o seu próximo? Eu acredito que não. Por quê? Porque todos nós, antes de conhecermos a Cristo, todos nós somos filhos de Adão. Quem é Adão? É só lembrar, gente, eu vou insistir de novo de Gênesis 3, é só lembrar da queda. Depois que Adão caiu, todos nós herdamos um pouco daquela semente. E aquela semente de Adão é uma semente o quê? Egoísta, é uma semente de omissão. Quantas vezes nós não olhamos para o nosso próximo como deveria? Quantas vezes nós somos omissos com as pessoas que estão ao nosso lado, sendo de dentro da igreja ou de fora da igreja? Nós precisamos despertar para isso. Por isso que a mensagem, o título é Olhe o mundo com os olhos do outro. Amém? Então, antes da gente ler, eu gostaria de fazer uma oração. Feche os teus olhos, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor venha nos dar um entendimento da Tua palavra. Que a Tua voz, Pai, venha a ser ouvida aqui. Amplifica, Deus, a Tua voz para que todos possam ter um conhecimento do Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra entre nos corações. A Tua palavra diz que ela é igual uma faca de dois gumes, Pai, que separa juntas e medulas. Então, meu Pai, que essa palavra venha entrar nos corações. Tira de nós, meu Pai, o nosso eu e preencha, meu Pai, esse espaço com a Sua presença. Que, meu Deus, o Senhor venha nesse lugar agora, manifeste o Teu poder e fale com as pessoas. Que o Espírito Santo de Deus invada cada coração e venha trazer uma transformação de vida em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós vamos falar um pouquinho de Romanos 15 hoje. Amém? 12. Amém? Então, vamos ler o versículo 15? O que está escrito aí? Versículo: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que... Alegrar-se com os que alegram e chorar com os que choram. Pensa numa coisa que não é fácil. Qual é a palavra que a gente mais ouve nos dias de hoje? Qual é a palavra que a gente mais ouve nos dias de hoje? Você precisa ter empatia. Você está assim porque você não se preocupa com o seu próximo. Você não tem empatia comigo. Você não tenta se pôr no meu lugar. Essa é a palavra que nós mais ouvimos. Só que essa palavra que nós mais ouvimos é uma palavra difícil de ser praticada. Por que é difícil de ser praticado? Gente, é difícil de ser praticado por dois motivos. Primeiro, porque a maioria das pessoas ainda é filho de Adão.
ainda pertence a Adão, ainda está preso na queda em Gênesis 3. Essas pessoas ainda não conseguem enxergar o mundo como nós enxergamos. Então essas pessoas, elas não vão se colocar no lugar de ninguém. Elas se afastam das pessoas. E quando se aproximam de alguém, não é com amor genuíno, não é com amor sacrificial de Jesus, mas é com amor de pensar, eu vou fazer por você porque eu vou ganhar algo em troca. Ou ele tem um pensamento que diz, eu não preciso de igreja, eu não preciso de religião, mas se eu fizer boas obras, eu consigo encontrar a salvação. Deus não vai me abandonar porque eu estou sendo bondoso com as pessoas. Esse é o pensamento de um grupo de pessoas. E esse é um pensamento que leva as pessoas a uma grande destruição. Quando que eu consigo me colocar no lugar de alguém, conseguir chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram? Quando Adão sai de mim, Cristo passa a reinar na minha vida. Porque quando Cristo reina na minha vida, eu vou suportar as pessoas, eu vou amar as pessoas, eu vou cuidar das pessoas. Mesmo muitas vezes eu não... Deus, eu não gosto dessa pessoa. Aí eu fico pensando, Deus, como é que pode um Deus tão lindo e maravilhoso ter me amado? Mesmo eu estando morto e tendo rejeitado Ele, ter suportado tudo por amor a mim. E como é que eu não posso, se eu sou um cristão, não amar o meu próximo, não suportar o meu próximo, não cuidar do meu próximo? Se ele ainda não conheceu a Cristo, eu tenho a obrigação de ser um cristão genuíno e mostrar Deus para essa pessoa. Se ele conhece a Deus, ele precisa que eu seja a mão de Cristo para ajudá-lo a levantar. Nós precisamos ser cristãos genuínos. Se colocar no lugar do outro não é fácil. Se colocar no lugar do outro é difícil. Porque quando houve a queda em Gênesis 3, houve uma separação do homem. Como assim existiu essa separação? Nós fomos separados em 3 partes. Quais são essas 3 partes que nós fomos separados? A primeira parte que nós fomos separados é a principal de todas, que gera qualquer outro problema. É a nossa separação com Deus. O que diz Isaías 59:2? Quem sabe esse versículo de cor? Sabe não, gente? O que separa o homem de Deus? É o pecado. Isaías declara, o que separa o homem de Deus? Pecado. O que faz com que eu fique distante do Senhor? O pecado. O que faz que as pessoas com que não conhecem a Deus ainda, elas fiquem afastadas de Deus? Pecado. Elas não conseguem mais se aproximar de Deus. Elas não conseguem ter uma relação íntima com Deus, porque elas estão separadas dele por causa do pecado. Deixa eu te dar um exemplo bem simples aqui, e você vai entender o que eu quero dizer. Quem é mãe aqui, ou quem é pai, ou quem tem alguém que você cuida, você vai entender o que eu quero dizer agora. Olha só, quando você tem um filho, um parente que você gosta, quando você briga com essa pessoa, geralmente o que acontece? Você briga, você fica próximo? Fala a verdade. Você fica próximo? Você não fica próximo da pessoa. Quando Adão se separou de Deus, houve o rompimento, nós herdamos isso. E nós também estávamos distantes, afastados de Deus. Nós estávamos separados de Cristo. Nenhum de nós estava perto de Deus. Por isso que eu insisto, eu leio minha Bíblia todo dia e eu não consigo achar lugar nenhum que diz que eu procurei Deus, mas que Deus me procurou, eu estando morto, eu estando afastado dele. Foi ele que veio atrás de mim. Ele que demonstrou um amor por mim. Mas quando você é um pai, uma mãe, alguém que você briga com o filho, ou o filho briga com você se afasta dele, ou teu filho se afasta de você. Entra dentro de nós uma culpa, e você carrega uma culpa dentro de você. Você fala, poxa, eu briguei com a minha mãe, mas eu não vou dar o braço a torcer. Quem é filho aqui é mais fácil o exemplo do filho. Quem é filho sabe o que eu estou falando. Você briga com a tua mãe, você muitas vezes não quer nem chegar perto dela. Por quê? Porque dentro de você existe ali o que Calvino chamou de semente da religião. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é correto e o que não é correto.
Então, quando você briga com alguém, você sabe que aquilo não foi correto, aquilo gera algo dentro de você. E aquilo que é gerado dentro de você faz aquilo vir uma angústia e separa você da pessoa. Você fica separado dela. Então, às vezes você fala, não vou dar o braço a torcer para minha mãe, não. Eu não quero nem chegar perto dela. Porque dentro de você tem uma culpa. Você está carregando uma culpa. E parece que você vai tirar a culpa se afastando da tua mãe. Parece que você vai tirar a culpa do pecado se afastando de Deus. É o contrário. Quando você brigava com a sua mãe, que você se aproximava dela e dava um abraço nela, se ela não está mais aqui, você dava um abraço nela, você era curado com aquele abraço. Aquele abraço era um abraço que curava. Era um abraço que te dava, enchia de alegria. Porque ela te abraçava e você sorria e você sabia, eu sei que eu fiz errado, mas a minha mãe não deixou de me amar. Cristo é da mesma maneira. Nós precisamos deixar o Adão de lado, o orgulho de lado e voltar para Cristo. Porque é só nele que aquele abraço fraterno, aquele abraço da mãe, aquele abraço carinhoso vai me trazer alegria, é só nele. Eu não posso colocar minha expectativa em homens. Por que eu não consigo me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram? Porque eu ainda não nasci de novo. Porque quem nasceu de novo consegue experimentar essa alegria sem ao menos ter qualquer outro sentimento a não ser amor. E é o amor que Cristo dá para nós, o amor que Cristo nos proporciona. Mas para que a gente experimente isso, nós precisamos novamente nos aproximar de Deus. Todos nós longe de Cristo. Gente, Isaías 53, eu acho que é o versículo mais clamado pelas pessoas. Ele diz assim, ó, eu vou ler para vocês. Isaías 53, 4 e 5 é o versículo mais dito para todas as pessoas. Olha o que está escrito. Eita, errei. Não tenha medo, porque você não será envergonhado. Opa, errei, desculpa, gente. O 4, eu estava lendo 54. Mas não tenha medo, amém? Deus sabe de todas as coisas. Isso é uma coisa que você não precisa ter é medo. Sabe por que nós temos medo? Porque não confiamos em Deus verdadeiramente. Amém, irmãos? Não tenha medo. Deus está contigo. Olha só, versículo 3. Era desprezado, era o mais rejeitado. É entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Gente, quando nós estamos conectados a Cristo, nós entendemos o valor do amor de Deus, um amor sacrificial, um amor de alguém que se entregou por você, um amor que largou o mundo por amor a você. Irmão, nós precisamos voltar para isso. Gente, nós éramos tão culpados, sabe, é o exemplo do filho que tem raiva do pai. Ele não consegue se aproximar. Mas quando nós entendemos que Cristo é aquele abraço, é esse abraço de Cristo que me dá vida, é esse abraço de Cristo que me faz essa alegria, esse abraço de Cristo que é o abraço da minha mãe e do meu pai, que me faz ser nova criatura. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Nós devemos olhar para Cristo. Nós devemos ser nova criatura. Nós não somos mais aquelas velhas criaturas que não conheciam a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu passo a ter o caráter de Deus, eu sou transformado. Irmãos, nada é mais lindo do que estar com Ele. E nada mais dolorido do que pensar, poxa, eu não merecia. É igual o abraço da mãe. Muitas vezes você sabe o quanto você errou. E aí quando ela te abraça, vem aquela alegria, aquela paz dentro de você. Aquela paz que diz, ufa, minha mãe me perdoou, Cristo perdoou você. Cristo morreu naquela cruz por amor a você. As suas dores, as suas enfermidades, o castigo que te traz a paz, é Cristo que te dá. Homem nenhum pode fazer isso por você. A única pessoa que pode todas as coisas é Cristo.
Só que, como que eu me alegro com os que se alegram e choro com os que choram, se eu não nasci de novo? Eu não consigo, é impossível. Porque tudo que eu faço, eu não faço por amor genuíno, eu faço porque tem um interesse por trás. É isso que acontece. E em segundo lugar, quando nós fomos separados de Deus, quando houve o pecado de Gênesis 3, o homem se separa de Deus, o homem também se separou de si mesmo. Sabe qual que é o grande problema do homem estar separado de si mesmo? Você sabe qual que é o grande problema? Quantas pessoas conhecemos hoje que estão passando por sérios problemas psicológicos? Graves problemas muitas vezes mentais, graves problemas de comportamento. Tudo isso é gerado porque quando houve o rompimento, além do homem se separar de Deus, ele se separou dele mesmo. O homem está separado de si. Olha que coisa séria, isso tem trazido sérios problemas. Sabe por quê? Porque as pessoas perderam o propósito. Lá em Adão, Gênesis 1, 2, quando Deus fez todas as coisas, Deus cria o homem, e o que Deus fala para o homem? Deus deu um propósito para ele. Ei, você tem um propósito, sua vida não é por acaso, tem um propósito na sua vida. Então deixa eu te falar um negócio. Deixa eu falar algo para você. Quando nós estamos separados de Deus, nós nos separamos de nós mesmos e perdemos o propósito ao qual Deus mandou e nos ordenou e nos criou para andar nesse propósito. Quando eu ando fora desse propósito, eu vou ter sérios problemas. Um dos grandes problemas que nós estamos vendo, isso é uma realidade, é a descrença. É a descrença, as pessoas estão se tornando ateias, estão se tornando descrentes. E por que estão se tornando descrentes? Porque já que eu estou afastado de tudo, eu também estou afastado de Deus. Na verdade, Deus nem existe. Eu acredito no acaso. As coisas acontecem por acontecer. Nada tem um propósito. Nada tem um propósito. Então aconteceu porque tinha que acontecer. Não, aconteceu porque eu estou separado de Deus. Se eu estou junto com Deus, não existe separação. Eu vivo o meu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito que Deus te chamou? Qual é o propósito da sua vida? Tudo tem um propósito. Só que se eu vivo separado de Deus e eu me separo de mim, eu saio do propósito, vivo na descrença. É o que os filósofos modernos chamam de niilismo. Sabe o que é isso? Eles negam todas as coisas. Para eles não existe uma verdade, para eles não existe uma razão. Então eu estou separado de Deus. Então nada faz sentido. Tudo acontece porque acontece. Sabe? É uma vida meio sem sentido. Então eu passo a ter tendências, muitas das vezes, de tanto que para mim nada tem propósito. Então se nada tem propósito, tanto faz eu matar alguém, tanto faz eu humilhar alguém. Eu vou cuidar daquela pessoa. Mas se aquela pessoa pisar no meu calo, eu não quero nem saber dessa pessoa mais. Eu me afasto dela, porque minha vida não tem propósito. Quando minha vida tem propósito, eu vivo uma vida segundo aquilo que Cristo me chamou para viver. Por quê? Porque eu vou amar como Cristo amou. Eu vou conseguir olhar para você e vou falar assim, eu vou chorar com você, mas eu também vou me alegrar com você. O meu choro vai ser de sinceridade, mas a minha alegria também. Porque eu tô tão feliz. Nossa, Deus, você trocou de carro, você comprou uma Land Rover linda. Legal. Deus te abençoe. Não é porque eu não consegui que eu vou ser menos. Não é porque eu não consegui, mas você está feliz, e porque você está feliz, eu estou feliz. Eu consigo me alegrar com você simplesmente pelo fato de eu ter nascido de novo. Não vai ter inveja no meu coração, não vai ter nada. Sabe o que tem no meu coração? Alegria porque você conquistou alguma coisa. Agora, se você está passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de angústia, eu também vou me angustiar, eu também vou ficar triste, eu também vou sentir a sua dor. Sabe por quê? Porque eu nasci de novo. Enquanto a gente não nasce de novo, a gente não consegue entender o propósito de Deus. A gente não consegue entender que Cristo morreu naquela cruz e ele lá de cima, quando estava estendido, enquanto ele apanhava, enquanto ele era cuspido na cara, enquanto ele sangrava por você. Então eu não posso viver uma vida de qualquer jeito, eu não posso viver uma vida sem sentido.
Eu vivo uma vida para glorificar a Deus, porque eu entendi qual é o meu propósito. Eu não faço por fazer, eu faço porque Cristo está comigo. E eu não quero nada em troca. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Sabe por que elas têm dificuldade? Porque elas não entenderam o seu propósito. Na verdade, elas se afastaram de si mesmas. Elas estão longe de Deus. Elas estão longe de Cristo. E aí elas acham que tudo que acontece, acontece por acontecer. Não. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Nada acontece por acaso. Cristo está conosco. Mas se eu não estiver com Cristo, se eu não viver uma vida que glorifique a Deus, a minha vida não tem sentido. Gente, quantas pessoas conhecemos que estão dentro das igrejas, mas eu considero ateu da mesma forma. Sabe por quê? Porque dois motivos. O primeiro, dentro da igreja é crente, saiu da igreja só Jesus na causa. Isso não é crente, gente, porque não nasceu de novo. Porque eu tenho vizinhos que também são atormentados, mas nem por isso eu bato na porta deles e brigo com eles. Nem por isso. Tem pessoas que nem são cristãs, mas eu procuro amar como Cristo amou, cuidar como Cristo cuidou, e ali se alegrar se tiver que me alegrar e chorar se eu tiver que chorar. Mas isso só é possível para aqueles que nasceram de novo. Isso só é possível para quem realmente está com Cristo novamente. Você se religou com Cristo. Olha, quando Paulo escreve Romanos 12, a gente tratando Romanos 12, Isaías eu abri, mas é um complemento. Quando Paulo escreve Romanos 12, se você começar a ler os primeiros versículos de Romanos, o que Paulo está fazendo, ele tá revitalizando a igreja. Ele está trazendo os princípios para a igreja cristã permanecer e continuar em Cristo. É isso que ele está fazendo. Só que quando ele chega aqui no versículo 12, ele parte para um novo caminho, que é o que, gente? Que ele está trazendo uma direção moral. Ele está dizendo para você, só é possível ser uma nova criatura. Só é possível viver o que Cristo tem para você. Só é possível se você aceitar e se você entender que o sacrifício de Cristo na cruz foi por amor a você. Ele morreu por você. Ele entregou a vida dele por você. E quando eu olho para aquilo, eu lembro de um abraço de uma mãe que diz para o filho: eu sei que você errou, mas mesmo assim eu continuo te amando porque você é meu filho. Larga essa vida, larga esse pecado, larga esses pensamentos. Eu vou cuidar de você, eu jamais vou te abandonar porque eu te amo. Esse é o abraço de Cristo. Mas eu só posso fazer isso se eu nascer de novo. Caso contrário, eu não entendo. O que Paulo está fazendo aqui é um preceito moral. É dizendo para você, é impossível moralmente eu ser essa pessoa que se alegra com os que alegram e chora com os que choram, se eu não tive uma transformação na minha mente, que é o 12:2 que diz, só é possível através da renovação da sua mente. Caso contrário, eu não consigo. Caso contrário, você sabe como é que eu vou viver? Sabe como é que eu vou viver? Eu vou viver acreditando em falsas filosofias. O evangelho é diferente da filosofia. O evangelho de Cristo é diferente de todas as coisas que nós imaginamos. Só que as pessoas preferem acreditar nessas filosofias modernas. Essa filosofia te dá um monte de resposta. Ela traz para você o entendimento dos seus problemas. Só que deixa eu te falar um negócio. Essa filosofia é superficial. Ela não é verdadeira. Ela não te dá respostas concretas. Ela te dá respostas superficiais. E quem não nasceu de novo fica com as respostas superficiais. Ela acredita naquela filosofia, ela acredita naquele estilo, ela diz, não, eles estão falando, então é verdade, eu vou fazer porque minha vida vai funcionar. Essas filosofias é igual um monstro sem cabeça. Cria um corpo, mas ela não tem fundamento nenhum, e por não ter fundamento ela não tem uma cabeça. Ao contrário de nós, enquanto cristãos, que nós nascemos de novo. Nós vivemos numa filosofia, não, nós vivemos numa religião. Nós vivemos um cristianismo, onde Cristo é o cabeça. E nós fazemos parte desse corpo. Eu me alegro com você porque eu faço parte do corpo de Cristo. É só por isso.
Porque Cristo reinou em mim. Porque Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no teu lugar. E Ele te deu uma nova vida, Ele te dá uma nova esperança, Ele te dá um novo coração e faz com que se torne possível você amar aqueles que não merecem ser amados. Você entrega o seu coração para Deus e você ama aquelas pessoas, porque o amor de Cristo mudou a minha história. E nós entendemos que o nosso amor por Deus vai mudar a história de outras pessoas. Só é possível se eu entendi o que Cristo fez na cruz. Como diz o pregador Lu, eu sei quem sou, sei para onde vou, sei de onde vim e sei quem aqui me colocou. Quem aqui me colocou? Foi Deus. Quem que te trouxe? Foi Deus. Quem tem cuidado de você? É Deus. Mas isso só é possível se eu nascer de novo. Caso contrário, eu fico preso em vãs filosofias e eu não consigo acertar o alvo que é Cristo. O alvo da nossa vida é Cristo. Eu fico preso em filosofias. Eu fico preso num corpo sem cabeça, sem fundamento, não é sólido. Mas a palavra de Deus é sólida. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Esse é o mesmo Deus de ontem, hoje será eternamente. Um Deus que cuida de mim, que cuida de você. E isso faz com que eu me conecte com o meu propósito. As pessoas que estão longe do seu propósito estão afastadas de si mesmo. E em terceiro lugar, o homem se separou dos demais. Nós ficamos separados das outras pessoas. Quando eu me separo de Deus, eu me separei de mim mesmo. Eu me separo de Deus pela minha rebeldia. Quando eu me separo de mim mesmo, eu crio um problema psicológico para mim. Porque eu passo a ser descrente, eu passo a não acreditar em mais nada. Quando eu me afasto de Deus e me afasto de mim, eu me afasto das pessoas. Qual é um dos dois maiores mandamentos que Cristo deixou, traduzindo os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si. Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que eu amo o próximo? Como é que eu posso amar o próximo se eu estou afastado de Deus? Como é que eu posso amar ao próximo se eu estou afastado de mim mesmo? Eu não amo mais ninguém. Eu gero um grande problema. Fala para mim, quantas pessoas hoje, devido a esse problema, o afastamento de Deus, o afastamento de si mesmo, isso gerou um afastamento das pessoas. Nós estamos vivendo de que maneira? Com graves problemas familiares. Qual é o grave problema familiar? Eu não entendi meu propósito com Deus. Então eu vou ter sérios problemas na minha família. Pais agredindo filhos, maltratando filhos, física e verbalmente. Filhos atacando os pais. Filhos sendo mal educados. Filhos sendo ali o Adão verdadeiro, maltratando você, criticando você, xingando você. Nós estamos tendo sérios problemas aonde? No casamento. Quantos casamentos estão passando por sérios problemas? Gente, desculpa, é impossível eu manter um casamento real, de verdade, se Cristo não for a terceira pessoa desse casamento. É impossível. Eu não consigo manter meu casamento. Muitas vezes eu até mantenho o casamento, mas a boa parte disso é aparência. Eu não estou ali por estar, eu estou de aparência. Só Cristo faz com que a gente fique com a outra pessoa. É igual aquele filme A Prova de Fogo, quando o cara começa a reclamar da mulher e ele está do lado de uma cruz e o pai dele fala assim, ele fala, como é que eu posso estar com alguém que não me ama? Aí o pai dele olha para a cruz e fala, boa pergunta, como é que Cristo te amou mesmo quando você não amava Cristo? Você só sabe o seu propósito quando você se conecta novamente com Deus. E aí seu casamento pode ser restaurado, sua família pode ser restaurada. Caso contrário, a sociedade vai ser destruída. Na sua família, no seu casamento, na religião, no futebol, nas relações de trabalho. Muitas vezes dentro do seu trabalho é um inferno. Pensa, o outro pode não conhecer a Cristo, mas você conhece. E porque você conhece a Cristo, você faz a diferença. Porque se Cristo te pôs, Cristo te tira. É Ele quem tem o propósito na sua vida dentro daquele lugar. É Ele
não é outra pessoa. Mas esse problema social, quando eu me afastei de Deus, eu criei um sério problema cultural também. Olha a mídia, gente. Você liga a televisão, que desgrameira é aquela? Gente, desculpa. Não pode alguém que se diz cristão produzir uma música demoníaca de sexualização infantil e ainda pôr a filha do lado. E ainda o cara se diz crente. Que crente, gente? Não nasceu de novo. É um frequentador de igreja. E o que a gente mais tem é frequentador de igreja, não é cristão de verdade. São pessoas que não nasceram de novo. São pessoas que não conseguem, em sã consciência, ser pessoas verdadeiras. A igreja para eles é um negócio, não é uma adoração a Cristo, não é um amor a Cristo, não é uma transformação de caráter, porque quando Paulo escreveu Romanos 12, e essa parte de Romanos 12 é uma mudança de caráter, é uma transformação, é o Adão deixando de existir em você para que Cristo possa reinar na sua vida. E quando Cristo reina na sua vida, você faz parte do seu propósito, você se conecta com Deus, você se conecta com você mesmo e você se conecta com a sua família. Você se conecta com o seu casamento, você se conecta com a sociedade, você se conecta com as pessoas ao seu trabalho. Você passa a ser aquele elo que liga Deus às pessoas. Gente, eu não sou um frequentador de igreja. Eu não posso ser um frequentador de igreja. Porque senão eu sou só mais um. Agora eu quero te perguntar um negócio, eu estou quase terminando. Como eu vou amar? Como que eu vou chorar com os que choram? E como que eu vou se alegrar com os que se alegram se eu não nasci de novo? Se eu ainda acredito nessas filosofias, se eu não quero chegar perto de Deus por rebeldia, eu quero ficar longe de Deus e falar, eu não quero Deus você, por mais que eu saiba que Deus é Deus, eu não quero ficar perto de Deus, eu quero me afastar de Deus. Fala pra mim, gente, como isso é possível? Como é possível você se conectar com a sua família, restaurar seu casamento, restaurar seu lar, restaurar sua saúde, se Cristo não for o centro da sua vida, se Cristo não estiver com você? Como isso se torna possível? É impossível, gente. É impossível. Só é possível eu me alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, se eu nasci de novo. Caso contrário, o máximo que eu vou ter é pena das pessoas. E ter pena delas é cuidar delas por algum momento, é só isso. E depois, se ela não fizer o que eu quero, eu me afasto dessa pessoa. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo escreveu. Quando esse texto de 1 Coríntios 13 é lido, geralmente é num casamento. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Sem amor, eu nada seria. Outras pessoas fizeram um fez uma música, o outro fez um poema. Deixa eu falar um negócio para você. Quando Paulo fez essa carta de Coríntios, o grande problema da igreja de Coríntios era a falta de amor. Quantos de nós estamos frios? Quantos de nós aceitamos o que é errado e nos afastamos de Deus? E não entendemos o que é o amor e o cuidado pelo nosso próximo? Porque quando Paulo escreveu Coríntios 13, ele estava falando da falta de amor. A igreja de Coríntios tinha todos os dons, mas ela não tinha o amor. Como é que eu choro com os que choram e se alegro com os que se alegram se eu não tenho um amor genuíno dentro de mim? Explica para mim. Como é que você vai amar realmente, cuidar, se alegrar e chorar se você não tem um amor genuíno? Você pode ter todos os dons do planeta. Se você não tem amor, você não tem nada. Porque tudo que você faz é por egoísmo e por desejo próprio. Precisamos voltar para Cristo. Precisamos olhar para o amor desse Deus. Amém, irmãos? Precisamos olhar para Ele. Caso contrário, a gente perde o nosso propósito. O que Cristo tem para mim e para você é uma mudança de caráter, é uma transformação do nosso espírito. O que Cristo tem para mim e para você, gente, é maior do que qualquer coisa. Semana passada nós falamos do amor de Cristo, nós falamos do favor de Deus. Quando eu estou com Deus e eu amo e eu desejo, o favor de Deus vem sobre mim. Deuteronômio diz que as bênçãos do Senhor correm atrás de você. Mas as bênçãos de Deus não correm atrás de qualquer pessoa. Só corre atrás daquele que verdadeiramente ama Deus. Só vai atrás daqueles que verdadeiramente vivem para Deus. Entrega a tua vida a Deus. Olha para Cristo.
Porque só Ele pode restaurar a sua saúde, só Ele pode restaurar a tua família, só Ele pode restaurar o teu lar. É só Ele que pode. Como é que eu vou olhar para alguém que está do meu lado, cristão ou não, e eu vou me alegrar com ele, chorar com ele se eu não nascer de novo? Nasça de novo, entregue sua vida para Cristo. Ame a Deus, porque o amor de Deus vai transformar toda a sua vida. Toda vez que você pensar no abraço da tua mãe, quando você não merecia, pensa no abraço de Cristo, mesmo você não merecendo. É o mesmo abraço. Cristo te ama. E Ele morreu naquela cruz por você. E porque Ele morreu por você, você vai viver para Ele. E quando você viver para Ele, a sua saúde vai ser restaurada, o seu lar vai ser restaurado, a sua família vai ser restaurada e a sua vida vai ser mudada. Creia nisso. Entregue a sua vida a Deus. Transforme-se e creia que no nome de Jesus, Ele todas as coisas pode e Ele fará por você em o nome de Jesus. Amém? 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 Amém. Então, dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, olha para cada um de nós, Pai, que aqui estamos. Olha para aqueles que estão em casa, Jesus. O Senhor conhece cada coração. O Senhor nos deu um mandamento, Deus, de amar, cuidar, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas para isso, Deus, muitos de nós precisam nascer de novo. Olha para cada uma dessas pessoas, ó Deus, que aqui se encontram. Olha para aquelas que estão em casa agora, Pai, estarão assistindo esse vídeo depois. Olha para essas famílias, meu Deus. Senhor, restaura os lares. Senhor, nós queremos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Olha, Deus, para cada um de nós. Senhor, estilhaça essas barreiras, essa dureza dos corações. Porque, meu Pai, ninguém vai me fazer feliz. Ninguém vai me trazer alegria e vida se não for o Senhor. Traga vida, Deus, para essas famílias. Traga vida para essas casas. Traga vida, meu Deus, para essas vidas, para essas famílias. Restaura os lares, Pai. Destrói toda a tensão do Satanás, todo o demônio que se levantou, Pai. Que toda obra venha a ser desfeita. Meu Pai, que cada uma dessas pessoas que aqui estão ou em casa estarão vendo, o Espírito Santo do Senhor venha reinar sobre essas vidas. Transforma-os, cura, liberta, meu Pai, e abençoa essas vidas. Dê a todos a paz que excede todo o entendimento. Alegre esses corações, Pai. Ai, meu Deus, que o Senhor venha nascer em cada coração, para que assim seja possível, Pai, de verdade, sem interesse algum, nós chorarmos com os que choram e se alegrar com os que se alegram, genuinamente. Pai, abençoa todos que estão em casa, em o nome de Jesus. Amém. Meu Pai,